Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Bom, eu tenho dito que o cristianismo ele tem sido cada dia mais perseguido de uma forma velada, vamos dizer assim, em todo o mundo, né? E uma coisa que eu sempre digo, que essa perseguição, principalmente no Ocidente, ela não se dará como se dá em determinados países, em que a perseguição ela é brutal e de forma física, vamos dizer assim, né? A perseguição que tem crescido e proliferado em todo o Ocidente é como mais ou menos é dito no filme Deus Não Está Morto, que no final do filme o pastor ele recebe uma intimação do Ministério Público da cidade pedindo que ele apresente o esboço do seu sermão que ele fará no domingo para que ele receba uma aprovação ou não, né? Se ele vai poder ou não ministrar aquela pregação, aquele esboço em função da apresentação que ele faria para o Ministério Público. Então, ali ele diz que não, no final do filme ele fala, não vou mandar o esboço para eles e temos que estar preparados, porque agora eles nos perseguirão pelas leis. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque algumas coisas já compartilhei com você aqui no canal, de pessoas que simplesmente já aconteceu, inclusive no nosso país, que declararam a sua fé, a sua compreensão biblicamente do mundo, das coisas relacionadas à vida diária, né? Como, por exemplo, que biblicamente nós cremos que só existe dois sexos, né? Macho e fêmea, enfim, assim por diante. Mas aconteceu algo específico lá na cidade de Utah, nos Estados Unidos, onde a Bíblia ela foi proibida. Exatamente. Por quê? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que a gente possa ler junto. E aí você vai entender um pouco melhor, tá? Só um minutinho. Tá aqui. Então, vamos lá. O que diz, né? Bíblia banida nas escolas dos Estados Unidos. Está aqui o site do UOL, tem outros sites como Metrópolis, Estadão, Globo, enfim, demonstrando o ocorrido lá. O distrito de Davis, em Utah, nos Estados Unidos, proibiu a Bíblia para alunos de ensino primário e secundário após a reclamação de um pai. Né? As informações foram dadas pela CBS News lá dos Estados Unidos. E a decisão, e aí que é importante a gente tomar um certo cuidado para analisar determinadas situações. A decisão segue uma lei estadual de 2022 que exige a inclusão dos pais nas decisões sobre o material sensível, ou seja, qualquer material que os pais considerarem sensível aos seus filhos tem que ter uma decisão, eles têm que compartilhar da decisão em relação a isso. Então, um comitê do governo de Utah decidiu que a Bíblia contém elementos vulgares e violentos que não são apropriados para alunos mais jovens. E essa lei, ela é baseada, né, em função dessa lei que diz que exatamente que determinados conteúdos não podem ser acessados pelos seus filhos e os pais têm o poder de veto. Então, o homem propôs a retirada do livro, clama que a Bíblia, o homem que propôs a retirada do livro clama que a Bíblia não tem valores sérios para crianças, porque é pornográfico, segundo a nossa nova definição. Aqui ele se refere a outra lei aprovada pelo Estado, que permite o banimento de todos os livros que forem considerados indecentes e pornográficos. Então, quer dizer, criaram uma lei em que, teoricamente, era para proteger as crianças de determinadas, principalmente questão de gênero. Então, o pai, usando essa mesma lei, usou contra a Bíblia. Então, é por isso que nós temos que tomar um certo cuidado com determinadas coisas. Livros banidos em escolas. O banimento de livros em escolas tem gênero polêmico nos Estados Unidos, visto que as ações contra a leitura são geralmente movidas por
conservadores e visam impedir que as crianças leiam sobre temas como raça, identidade de gênero e orientação sexual, com base em um suposto caráter sexualmente explícito para esses dois últimos. Entretanto, o banimento se estende a clássicos da literatura mundial, alguns deles voltados especificamente para o público infantil, como A Bússola de Ouro, 1984, O Senhor das Moscas, O Apanhador do Campo de Centeio e O Conto de Aia. Então, o que acontece? A lei foi criada, foi aprovada, a princípio apoiada por cristãos e conservadores, né? E agora ela está sendo usada contra a própria Bíblia. Então, é uma situação que nós precisamos tentar entender e compreender, que é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Houve uma outra situação lá nos Estados Unidos em que os pais, os professores de uma escola, eles foram obrigados, né, a passarem a chamar as crianças de todes e elos, né? Ou seja, que tem que se usar o gênero neutro para essas pessoas. E aí acontece, os pais foram protestar e principalmente os muçulmanos se juntaram com pais cristãos, né? Mas os muçulmanos pegaram as bandeiras LGBT e começaram a queimar e pisar em cima delas. Então, são situações polêmicas que a gente precisa, de fato, considerar, né? Fazer com que isso venha verdadeiramente ser discutido de uma forma um pouco mais sábia, para que não gere uma circunstância maior, com maior dificuldade, com maiores problemas, para que a gente não possa gerar todo um contexto de situações que, de repente, pode se voltar contra nós mesmos. O povo cristão sempre foi um povo que lutou pela democracia, pela liberdade, né? Mas, invariavelmente, sempre foi um povo firme. De um determinado tempo para cá, as coisas ficaram um pouco mais liberais, e tem muito da teologia liberal no seio da igreja hoje, mas ainda há muita gente que se posiciona, que se coloca firmemente contra determinadas situações. Mas essa é uma situação específica que nós temos que tomar muito cuidado, que de repente a gente vai de acordo e aprovando uma lei que pode se voltar contra nós mesmos. E aí não tem muito o que fazer. O banimento aconteceu e eu creio que a questão religiosa e a orientação sexual ela tem que ser feita pelos pais e não pela escola, né? De um contexto geral, a questão da ciência, da higiene, educação, a escola pode até pincelar algumas coisas, mas essas coisas elas se aprendem em casa. E o pai, você mãe, você avô, oriente seus filhos para que essas coisas não sejam terceirizadas para a escola, porque hoje os pais jogam uma criança na escola, jogam a criança numa creche, ou até mesmo dentro de uma igreja, e acham que a responsabilidade da criação, da instrução daquela criança pertence a essas entidades, e na verdade não pertence a elas, pertence exatamente aos pais, porque deles é responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então é algo que Deus nos deu para que a gente cuide e forme homens e mulheres de Deus. E que o Senhor nos guarde, e que o Senhor possa verdadeiramente nos dar graça para que a gente possa superar essas situações em nome de Jesus. Tá bom? Gostando? Tem o link aqui da igreja, da página da igreja no YouTube. Se inscreva lá para que você acompanhe os nossos trabalhos ao vivo. Aqui embaixo tem um link da minha loja, você pode comprar alguns produtos lá. E também tem aí os dados da igreja para que você queira contribuir, enfim, de toda forma, mais uma vez, Deus abençoe vocês.